Oi, galera do bem. Hoje é terça-feira, dia do nosso encontro, né? Estamos aqui na demaistv.com.br. Galera do Face, um beijo para vocês. Eu sei que vocês vão acompanhar a gente. E hoje o assunto é reprogramação emocional. Nós vamos saber como que a gente faz para conseguir ter corpo e mente sana. E, para isso, eu estou com a especialista aqui, doutora Cristiane Lantin. Obrigada pela presença, boa tarde. Boa tarde, Tudo eu que bem? agradeço o convite, estar aqui e poder conversar com vocês. Tá, muito obrigada. Doutora, o que é... vamos conversar... Não, vamos pela outra, vai. O que seria reprogramação emocional? Depois eu faço aquela outra. Tá bom. A reprogramação emocional é para a gente trabalhar as questões, como se diz, o emocional mesmo, né? Os padrões de pensamento, os pensamentos negativos, os bloqueios, para trabalhar a depressão, o estresse, a ansiedade, o medo, né? A síndrome do pânico, que hoje está tão... Está na moda, né? Porque todo mundo está com síndrome do pânico. Antigamente não tinha essa doença, né? Não tinha. De um tempo para cá, todo mundo hoje tem síndrome do pânico, né? Então, a reprogramação ela atua nessa área, para ajudar as pessoas a se libertarem desses padrões de pensamentos. Entendi. E o que é, essa que eu queria perguntar, o que é iridologia? A iridologia, ela é o exame, né, da íris. Então, através de uma foto da íris, a gente verifica tudo que está dentro do organismo da pessoa, seja físico ou energético. Então, cada sinalzinho que tem na íris, a gente verifica um sinal tanto físico quanto emocional. A íris ela representa, como se diz antigamente, né, o espelho da alma. Então, na íris reflete como que está o nosso organismo físico e mental. Ah, entendi. E como que é a liberação de crenças limitantes? Como que é? Como funciona essa liberação? Bom, as crenças, né, primeiro esclarecer um pouquinho de crença, é tudo aquilo que a gente compra como verdade, consciente ou inconscientemente, né? Então, aquilo que desde pequeno a gente, às vezes, somos moldados, né, pelos nossos pais ou pela sociedade, do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado. Então, essa liberação, eu trabalho de duas formas, tanto com o barra de Axis ou com o Theta Healing, que são ferramentas de física quântica para essa liberação, através de sinapses neurais, vai efetuando esse desbloqueio desses sentimentos, desses pensamentos. E quais as técnicas que você utiliza? Isso, o barra de Axis e o Theta Healing. São duas técnicas que são muito parecidas. O barra de Axis... O que é barra de Axis? O barra de Axis são 32 pontos na cabeça, né, que, quando tocados de uma forma suave, vai liberando, fazendo essa liberação dessas sinapses neurais. E onde eles se localizam? Muito na frente, atrás? Espalhado pela cabeça inteira. Espalhado? 32? Isso. 32 Aí pontos. você toca como? Com a ponta dos dedos? Isso, como se fosse uma massagem bem suave. Entendi. Então, com esse toque no ponto certo. Que né? chama barra de Axis, tem uns 200 S aqui. Isso. Né? E aí cada um... Ele tem cada ponto, ele corresponde a uma área, né? E aí cada ponto ele tem essa liberação dessas sinapses neurais. Então, para que eles servem, a barra de Axis? Para que servem esses pontos? Para essa liberação de crenças. Então, por exemplo, tem a barra de dinheiro. Então, todo aquele ponto de vista de dificuldade de ganhar dinheiro, que dinheiro é difícil. Existe um ponto para isso também na cabeça? Existe um ponto do dinheiro, um ponto de controle, um ponto de consciência, um ponto de ansiedade, um ponto para o medo. Então, tem vários pontos específicos, né, na cabeça para poder fazer essa liberação. E isso ele é comprovado cientificamente pela neurociência. Entendi. E, por exemplo, a pessoa leiga, né? Como que ela faz para descobrir esses pontos aqui? Só o terapeuta credenciado que tem como tocar o ponto certo. Assim, por exemplo, o terapeuta orientando a paciente ou a cliente, ela consegue sozinha depois localizar esses pontos ou não? Tem que ser mesmo o terapeuta? Tem que ser em terapia. Ele é um pouco mais difícil, porque tem todo um processo para poder colocar o ponto certinho, fazer as conexões certinhas.
Aí a doutora coloca o dedo nesses pontinhos e aí? Coloca assim e aí? Então, é bem suave. Por isso que é através da física quântica, né? Ele é bem suave. Então, é um ponto como se fosse uma massagem mesmo. A gente fica uns minutinhos ali naquele ponto e esses minutinhos faz a comunicação das sinapses neurais. Aí, e a pessoa, quando está passando por esse processo, a pessoa precisa pensar alguma coisa positiva? A pessoa precisa fazer alguma coisa de especial? Nada. Ou ela tem que ficar quietinha só e... Só relaxar. Só relaxar. Só relaxar. Tá. A terapeuta que vai fazendo... A terapeuta fica pensando alguma coisa? Também não. Não, porque não é uma energia do universo, como o reiki, por exemplo. Entendi. É uma energia da própria pessoa que está ali paralisada, que está ali bloqueada. É um ponto de bloqueio. Tá, estou entendendo. Entendeu? Então, é um ponto que está bloqueado. Então, quando a gente... através dessa massagem, você vai desbloquear... esse ponto energético para poder fazer essa... E funciona? Muito. Assim, quais os resultados que você teve assim, que foram bem positivos? Primeiro, para insônia, é um dos, assim, que 2, 3 sessões cura insônia. Para o medo, principalmente, porque o que acontece? Quando essa liberação faz com que a pessoa volte à sua essência. Então, ela vai abrindo um campo de possibilidades, vai liberando e ela vai voltando à sua essência, para exatamente o que ela veio fazer aqui na Terra. Isso tudo, esse processo todo faz parte do barra de Axis. Exatamente. Da onde pintou esse barra de Axis? Da onde veio? Veio dos Estados Unidos. O criador foi o Gary Douglas. Né? Ele é um quiroprata. E ele canalizou essa informação e começou a testar nos clientes dele e as pessoas começaram a mudar muito. E muda mesmo. Muda mesmo. Isso que eu ia perguntar agora. Qual a sensação que a pessoa tem após fazer essa ativação da barra de Axis? No princípio, quando ela termina a terapia, é o relaxamento profundo mesmo. Tá? Mas durante a semana ela vai sentindo essa diferença de uma forma sutil, mas às vezes a pessoa nem percebe. Porque, por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que eu atendi, ela era muito estressada no serviço e ela veio com a queixa assim, que ela não conseguia dar conta do serviço, que aquilo era muito angustiante para ela de dar conta, porque era muito serviço. A gente fez uma sessão, aí quando ela voltou, ela me falou que ela não sentiu diferença nenhuma. Falei, mas e aí, como que você está lidando com aquele monte de situação do serviço? Ela, eu estou fazendo e para mim está tudo certo. Ela não percebeu, foi aí que deu ela percebeu que ela voltou à essência dela e ela estava dando conta sem se estressar. Porque a gente vai entrando num estado normal, né? E às vezes precisa parar para poder perceber mesmo essa diferença. Agora, medo, insônia, isso daí é assim. Agora, a pessoa, quando está fazendo esse tratamento, fica em silêncio ou existe algum tipo de música direcionada para esse fim exatamente, ou não? Não. No Barras, a gente não pode trabalhar nem com música, nem com cor, nem com cheiro, né, incenso, alguma coisa com aromaterapia, porque elas interferem nas sinapses. Então, é só toque de dedos mesmo. Agora, se a pessoa quiser conversar durante a terapia, a gente pode conversar numa boa. Mas, assim, usar elementos externos para ajudar no Barras, não. É só o toque mesmo na cabeça. E só? Só, simples assim. Quanto tempo dura isso? 1 hora, mais ou menos. Ah, tá. 1 hora. Só mexendo na cabeça? Só mexendo na cabeça. Nossa, não precisa mais nada, né? 1 hora mexendo na cabeça, você dorme, né? A maioria dorme. Dorme? Dorme. A maioria. Principalmente quando a gente trabalha o ponto da ansiedade, a gente fala que é o apagão da pessoa, porque ela dorme mesmo. Porque relaxa, né? Relaxa. Relaxa muito. E são pontos suaves, então não é nada nem dolorido, ele é um ponto suave mesmo. Ah, entendi. Depois, mas daqui a pouquinho, antes de terminar, a gente faz uma demonstraçãozinha. Podemos fazer assim, sim, de claro. como rola. Doutora, para que serve, o que é, que eu não entendi aqui, eu sou leiga nesse pedaço aqui, o que é Theta Healing? Theta Healing. Theta Healing. O Theta Healing também é um processo de liberação de crença, diferente do Barras, porque ele usa processos verbais. Por exemplo? Por exemplo, aí a gente precisa descobrir a crença raiz da pessoa
numa conversa, né, diferente do BAS. O BAS, por exemplo, a pessoa não precisa nem saber a crença que ela tem. E o BAS, ele atende até as suas últimas 7 gerações, seus últimos 7 DNAs. Então, ele limpa até a sua vida passada. Já o Theta Healing, a gente precisa ir ali descobrir a crença da pessoa. Por exemplo, às vezes ela tem uma crença de um medo, ela vem com uma queixa de um medo, mas a crença raiz dela não é o medo. Às vezes a crença raiz dela, atrás desse medo, é o abandono. Mas a gente só sabe conversando. E aí, com processos verbais, é como se a gente for dar o comando de apagar essa crença e faz um download para baixar uma crença positiva. E quem criou esse método? Vianne Stibel, também nos Estados Unidos. Entendi. Mas tem nada a ver com o outro do nada a ver com o Gary né? Douglas, não. Entendi. Mas são técnicas semelhantes. Ambas trabalham essa reprogramação emocional. Esses métodos, tanto um como o outro, eles têm algum vínculo religioso ou não? Nada a ver? Não, nenhum vínculo religioso. Nada a ver? Nada. Eles têm, ambos são comprovados cientificamente pela neurociência, né, da sua eficácia, da sua comprovação, mas não tem nada a ver com religião. Qualquer pessoa pode fazer. E quando percebemos a diferença do que foi eliminado na nossa vida? A gente percebe rápido, tem um tempo. Como que a gente percebe essa diferença? Nossa, mudou. Legal, deu certo. Não tenho mais medo de avião. Cada pessoa tem o seu time, mas é rápido. Tanto que o Theta Healing a gente faz para cada assunto 4 sessões apenas. E nessas 4 sessões, a pessoa já vê a diferença. Já sente. Já vê a diferença, sim. A pessoa que tem muito medo de avião acaba perdendo? Perde o medo do avião. Entendi. Perde mesmo sem nunca ter tentado. Ela precisa ir lá, para ela saber, ela vai ter que ir lá usar o avião, né? Tem que fazer uma passagem, fazer uma viagem de avião. Mas, às vezes, a pessoa tem o medo sem ter viajado, mas é aquela sensação do medo. Então, a sensação a gente consegue eliminar antes. Mas, para ela ver realmente, seria interessante ela fazer a viagem, né? Então, são necessárias, realmente, 4 sessões para eliminar totalmente o problema. Uma situação, sim. Vamos supor, a pessoa tem medo do avião, mas tem medo de falar em público. Aí são medos. Aí a gente trabalha em 4 sessões. Agora, vamos supor, ela tem medo e tem depressão. Então, a gente precisa de 4 sessões para liberar esse medo e 4 sessões para liberar a depressão. Tá. Quanto mais coisa tem, vai aumentando o número de sessões. Então. Mas geralmente não precisa muito, não. Entendeu? Tá bom. E dura 1 hora cada uma, né? Isso, 1 hora. Tá. E quais são as outras ferramentas do Access? Do Access Conscious. Isso. O Access Conscious tem uma gama de ferramentas. Uma delas é o barra de Access, o outro é o MTV-SS, e o outro o Facelift, dentre outras, né? Eu sou especialista nessas 3 ferramentas. O MTV-SS, ele para tratar doença. Então, trabalha sistema imunológico, trabalha sistema circulatório, trabalha muito bem questões de câncer, trabalha exercício físico. Então, para um atleta, porque ele vai liberando todo e qualquer bloqueio físico no corpo da pessoa. Então, aí, diferente da barra de Access, a gente trabalha em pontos no corpo para essa liberação. Entendi. E o que é Facelift Access? Eu separei uns nomes difíceis aqui, que eu nunca falei esses nomes, doutora, entendeu? O Face, ele é o queridinho aí de todo mundo, porque ele reverbera no rosto, né? Então, são pontos também, né, no rosto para rejuvenescimento. Só que é um rejuvenescimento um pouco diferente. Ele trabalha interno e externo. Então, ele não trabalha só o rosto, só que reverbera no rosto. Então, para linhas de expressão, para bigode chinês, para ruga, né? Ele vai... Como se fosse um lift mesmo na face de forma ortomolecular, não? Sim, só que frequencial, né? Entendi. Então é o facelift. Facelift, exatamente. Em 4 sessões você vê uma diferença gigantesca no rosto da pessoa. Só que de uma forma, não está trabalhando só o rosto, ele está trabalhando a parte toda hormonal, a parte toda endócrina, ele cuida dessa parte também.
Você viu os resultados? Eu tenho resultados comprovados em consultório. Foi assim, de olhar e dizer, Em 4 sessões, eu tenho uma cliente que ficou sem sinal. É? Quantas? Isso 4. aí, a mulherada... Esse é o queridinho da mulherada. A galera do bem, imagina. Facelift ortomolecular. Eu não conhecia, sinceramente. Ele é uma técnica nova no Brasil. O BAS está aqui no Brasil só há 4 anos. Então, é muito novo, pouca gente conhece. E essa do facelift, quantas sessões precisa para ficar... Então, quatro completamente sessões... Completamente rejuvenescida? Um processo completo do face, 20 sessões. Porque aí você... Quantas? 20. Mas aí faz de uma hora cada uma? Isso, de 1 hora, 1h15, até 1h30. É bastante. É bastante, mas 20 sessões faz um efeito cirúrgico, não volta mais. Nossa, que espetáculo. É. Nossa, vai chover de gente lá. Opa! Vai chover de gente lá. Nossa. 20 sessões de 1 hora, 1h30 cada uma. E nessa sessão, se discute o que durante essa sessão específica do facelift? Então, aí vai liberando todo pensamento e sentimento e bloqueios com relação mesmo ao corpo e ao rosto, né? Ele vai tratando o corpo, parte interna também. Então, toda a parte circulatória, endócrina, ela é tratada. Mesmo não estando com a mão no corpo, só no rosto, ele está tratando internamente também. Ou seja, é um 2 em 1. Entendi. Esse tratamento seria um equilíbrio químico, é isso? Químico e físico e emocional. Tudo junto. Tudo junto, exatamente. Tá. E você já teve esse resultado? Sim. Seja, depois de 20 sessões? Sim. Tem. Para quem quiser ver, pode me mandar um e-mail, pode entrar em contato comigo que eu mostro. Nossa, olha, vai lotar esse consultório, vai lotar. Eu quero saber várias coisas ainda, porque tem muita coisa interessante aqui para a doutora falar, mas a gente já volta, doutora. Ok. Não sai daí, pelo amor de Deus, é rapidinho, tá? Oi, galera do bem, eu estou aqui com a doutora Cristiane Lantin, falando de medicina ortomolecular. Nossa, gente, eu estou abismada aqui com esse tratamento de 20 sessões do facelift. Gente, eu nunca ouvi falar. É um tratamento, é milagroso esse tratamento. É uma coisa, assim, que eu estou impressionada, que eu estou aqui conversando com a doutora, e daqui a pouquinho, mais no finalzinho, a gente vai mostrar umas fotos do antes e do depois. É isso, doutora? Isso eu tenho. Né? Uhum. Agora, o que não pode ser diagnosticado na íris? Bom, na iridologia a gente não verifica doença, nome de doença. Tá? Então, a única pessoa que pode identificar uma doença é médico. A gente verifica os desequilíbrios que estão no organismo. Às vezes, esse desequilíbrio ainda não chegou no físico. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma dor muscular muito forte e ela faz exame e não descobre o que é. E aí é um desequilíbrio do fígado. Então, na íris, a gente começa a verificar aonde que estão os sinais e o tratamento. Outra coisa que a gente não verifica na íris é HIV, né? Homossexualidade. Esse tipo de situação a gente não consegue verificar na íris. Agora, do restante, a gente consegue ver todos os desequilíbrios, consegue verificar. Uma gravidez? Não se vê? Não se vê. Não. Então, são pouquíssimas as coisas que não se veem, né? Não, a gente tem uma gama muito grande, mas em termos assim, falar, a gente, por exemplo, tem um sinal no fígado, falar que é uma cirrose ou que é um câncer, a gente, como iridólogo, a gente não tem como saber. A gente tem um sinal que ali o fígado ele não está bem.
Mas determinar, vamos supor, se é uma cirrose ou um câncer, não temos como saber. Isso aí é só com exame médico. Entendi. Tá? A gente verifica o que as faltas de vitaminas, as faltas dos minerais, né? E principalmente a parte emocional também. Dá para ver traumas, quando que ocorreu o trauma, que idade que a pessoa sofreu um trauma. Isso tudo a gente consegue verificar na íris. Que é realizada a consulta? Como que é? Tira uma foto do olho, né, com uma lente específica, e aí, através da foto, que a gente consegue fazer a avaliação. Essa foto machuca, não? Não, incomoda não. Na hora de tirar, não? Não, nem flash coloca. Então, é uma lente específica mesmo para iridologia. A gente só encosta no rosto e tira a foto. E tira a foto. E através dessa foto se vê tudo. Isso. O que foi que você... Qual a sua experiência nesse sentido, que você tenha visto alguma coisa que tivesse sido forte para você, quando você olhou numa foto e viu algumas coisas através da foto? O que mais me chama a atenção é o caso de traumas, né? Porque aí, com os traumas, eu consigo tratar através da coluna vertebral, nessa liberação de traumas, ou com barras, ou com teta, né? Às vezes, a pessoa passa por alguma situação, ou está passando por uma situação física, hoje, mas que reverbera de uma situação vivida na infância. Isso a gente consegue ver na íris, muito claramente. E, às vezes, situações de medo que a pessoa tem, que nem é dela, ela recebeu uma carga energética da mãe, às vezes, quando estava grávida, ali fica marcado um sinal de trauma, quando a mãe ficou grávida, que passou para a criança. É incrível. Entendi. E qual é a forma de tratamento através da iridologia? Depois dessa consulta, sabe, você localiza os problemas, aí qual é a forma? A gente trata com a desintoxicação do organismo primeiro, né? E depois... Como que é feita essa desintoxicação? Alimentar ou iônica. Você passa o quê? Uma dieta? Isso. Como que é essa dieta? Ela pode ser através de sucos, né? Sucos naturais, couve. Aquele tipo detox? Exatamente. Funciona? Funciona. Ou iônica, que aí é em consultório com um aparelho quântico, que aí faz a desintoxicação do organismo. A desintoxicação tanto de minerais e vitaminas, que às vezes pode estar em excesso no organismo, que também é prejudicial, ou metais pesados, tóxicos, né? Toda essa parte mais tóxica a gente consegue tirar através da ionização. E o tratamento também, tudo dentro da naturopatia, através da ortomolecular. Vitaminas, minerais, todos frequenciais. Entendi. É uma limpeza, né? Uma limpeza é uma reposição de vitaminas e minerais. A base é essa. Entendi. E a acupuntura pode atuar no físico e no emocional? Como que ela atua? Bom, a acupuntura para físico, ela é muito boa para dor. Hoje a maioria das pessoas procura a acupuntura, mais é para dor, né? Mas ela trabalha o emocional também. Então, para uma ansiedade, para um estresse, a gente trabalha com a acupuntura, que também atua de uma forma maravilhosa, porque ela também trabalha com sinapses, né? Então, quando a gente coloca a agulha, tem essa liberação de endorfinas, serotonina. Então, ela também trabalha a nível neural. E eu trabalho tanto com agulha sistêmica, né, ou sem agulha, para quem tem medo de agulha. Entendi. E a acupuntura agora também está sendo muito utilizada nos animais, né? Sim. E funciona? Funciona. Os animais respondem até mais rapidamente do que o ser humano. Eu sei porque eu fiz numa cachorrinha que eu tinha também, que estava com probleminha na coluna. Nossa, foi muito bom. Ela melhorou muito e ela ficava quietinha para fazer. Eles adoram. Os animais adoram. Sossegadinha, tranquilinha, cheio de agulhinha, assim, uma graça. Eu não trabalho com acupuntura em animais, que é só veterinário, mas eu já tratei uma calopsita minha com acupuntura. Ela estava com artrose, né? Estava toda mancando, e eu coloquei os cristalzinhos da aurículo, eu pus na patinha dela. Isso foi uma coisa que eu fiz sem conhecimento, inclusive. Eu pus os pontinhos da aurículo na patinha dela, pus na asinha. Assim, em menos de uma semana ela já estava andando perfeitamente. Nossa, que bom, não? Nossa, que ótimo.
Doutora Camila, vamos para mais um breakzinho rapidinho? A gente já volta aqui, a gente vai mostrar as fotos também do antes e depois. Quer ver? Segura aí, espera aí. demaistv.com.br. Estou com a doutora Cristiane Lantin falando um pouco da ortomolecular, como funciona. A gente estava aqui falando de medo. De uma época para cá, as pessoas estão com muito medo, né? Muito Sim. mais medo do que lá atrás, né? Isso. A gente acaba entrando no inconsciente coletivo, né? A gente está passando por uma crise financeira, então as pessoas acabam exacerbando esse medo, tanto por ouvir televisão, ouvir esses programas, esses jornalismos de acidente, esse jornalismo mais policial. Às vezes a pessoa ouve tanto isso que o medo acaba aumentando. Então, muitos dos nossos medos nem são nossos. Isso já é comprovado pela neurociência, desse inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, né? Então, por isso que veio até o síndrome do pânico, porque até pouco tempo atrás a gente nem ouvia falar do síndrome do pânico. Hoje as pessoas têm medo de sair na rua, né? Então, cada vez mais as pessoas estão ficando dentro de uma bolha de medo, de depressão, de suicídio. A gente teve um aumento muito grande de suicídio esse ano, né? Por conta disso, porque as pessoas estão cada vez mais vivendo numa ilusão. E agora a depressão, que a depressão é a doença da moda, né? Exatamente. Tudo é depressão. O pior é que ela existe e é grave. Sim. E as pessoas a maioria das pessoas não entendem isso como grave. Ela acha que é frescura. Uhum. Aliás, eu também achava antigamente. Eu também pensava assim, não, é frescura. Trabalha um pouco que passa, mas não é. É um horror, é um terror. A pessoa se definha e leva ao suicídio. Sim, exatamente. Né? E a depressão, ela tem duas formas de depressão, né? A depressão emocional e a depressão química. Uma pessoa... Como que ela começa a perceber, por exemplo, a depressão emocional? Qual o sintoma? O que ela deve ficar atenta para isso? Quando começa a faltar ânimo para fazer as coisas, começa a se sentir meio desfocada daquilo que ela gosta, ou não vê mais graça em algumas coisas, né? Então, isso já começa a ser um sinal. O principal é o sinal de tristeza. A depressão, o principal sentimento é o de tristeza. Começou a entrar nessa, ela tem que começar a observar e trabalhar isso para ela não entrar nessa situação, nessa doença, porque a depressão é uma doença, né? Se ocupar é uma, não digo solução, mas uma vertente para isso? Sair do foco, né? O se ocupar seria sair daquele foco da tristeza, vamos falar assim, né? Porque senão ela fica alimentando aquilo. Porque a gente tem hoje, isso também é dado estatístico, a gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia. E desses 70 mil pensamentos por dia, 90% é pensamento negativo. Então, se a pessoa ela não mudar o foco, não mudar a atenção, ela entra mesmo numa depressão. Mas não é todo mundo que tem essa porcentagem de pensamento negativo, né? A grande maioria, é estatístico, a grande maioria tem. O problema é o seguinte, é o pensamento repetitivo. Quanto seria a minoria? Eu já nem vou saber te dizer. É pouca gente que não entra nesse sentimento. Porque não é assim, se eu falar para você, fica quietinha, não para de pensar. Você consegue?
Não, alguma coisa sempre vem. Sempre né? vem. Por isso que isso é ciência. Tem mais de 70 mil. Só que agora, para você eliminar o pensamento, você tem que praticar, né? Exatamente. E funciona a prática da meditação, por exemplo? Funciona perfeitamente. Lógico que funciona. Para poder eliminar? Isso. Porque os pensamentos, na verdade, não são nossos, né? Eles vão e vêm, não é isso? Exatamente. A gente tem que treinar para que não fique na nossa cabeça o negativo. Isso, porque o problema não é o pensamento, é o sentimento que a gente dá de acordo de uma situação que é um pensamento. Porque a gente tem mais de 70 mil pensamentos por dia. Já pensou se a gente ficasse doente por cada pensamento? Não teria condição. Mas aquele pensamento repetitivo, que a maioria dos pensamentos são repetitivos, e o sentimento que a gente dá em cima desse pensamento, é onde a gente adoece. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, vamos supor, uma pessoa... Os seus clientes, a maioria é depressão e... É emocional. É emocional. A maioria é emocional. Porque até por uma dor física, ela vem no organismo por causa de uma emoção. Aí existem aqueles que é de uma difícil cura, não é? Ou não? Não existe uma difícil cura. A partir do momento que a pessoa quer fazer a mudança na vida, ela consegue. Ela consegue. Eu conheci uma pessoa fantástica. Ela foi diagnosticada com câncer. O médico deu 1 mês de vida para ela. E essa pessoa chegou em casa e falou: olha, eu não aceito esse câncer. Ele, inconscientemente, ele foi falando: eu não aceito esse câncer. E todo dia ele imaginou o câncer dele como uma bolinha, pôs de castigo. E lá todo dia ele falava: olha, eu não nasci com você, eu não vou morrer com você, você não vai me levar embora. E todo dia. E o médico não tinha dado tratamento para ele, porque ele deu 1 mês de vida para ele. 1 ano depois, o rapaz estava vivo e sem a doença. Por quê? Porque ele quis mudar. Então, Está vivo? Está vivo. Está vivo e sem doença nenhuma. E sem tratamento nenhum. Então, a partir do momento que a gente quer fazer uma mudança na vida da gente, a gente consegue, seja por uma doença física ou por um emocional. Tem que dar o primeiro passo, tem que ter atitude. Entendi. E a maioria dos seus clientes é por depressão? É por emocional, não só depressão, é por emocional. Então, depressão, a síndrome do pânico, medo, ansiedade e estresse. Ansiedade é o carro-chefe. A ansiedade? É a ansiedade. A ansiedade ou expectativa é o mal, né? É o mal do mundo, né? Exatamente. Que a ansiedade nada mais é que o medo, né? Aquela sentimento que não vai dar tempo, que não vai conseguir fazer. A ansiedade é isso, não é só... É essa questão que a gente sempre acha que é incapaz, que não vai dar tempo, que não vai conseguir fazer alguma coisa. Entendi. E a expectativa é aquela espera louca por algum fato que esteja ocorrendo, alguma coisa que você esteja querendo, desejando. Uhum. E é um terror, né? Sim, porque o futuro não existe, né? É um terror, né? É. Está chegando uma pergunta aqui para a doutora, deixa eu ver. A Rúbia de Cotia. Ela diz assim: doutora, como começou o seu interesse por esses tratamentos na área quântica? Bom, eu tenho 43 anos e eu estou nessa área só há 8 anos. Eu era advogada, não trabalhava na área. E a minha filha, ela sempre teve muito problema de medo. E aí eu fui começar a trabalhar, procurar psicólogo, procurar tratamento e nada resolvia. Aí eu fui fazer um curso de Reiki, me apaixonei, larguei tudo, abandonei a profissão e fui estudar, e aí venho estudando até hoje. E essa área quântica foi a única que realmente fez a diferença, que eu vi resultado na minha filha e nas pessoas que eu atendo. Que bom. Doutora Laís de São Paulo, ela diz assim: você acha que esses tratamentos podem substituir a psicologia no futuro? Eu acho que substituir não, mas andar de mãos dadas, sim. Eu acho que paralelo. Andar paralelo. Porque é uma terapia integrativa. Ela pode ajudar e muito nos tratamentos. Mas substituir, eu acho que não. Acho que tem campo para todo mundo. Cada qual no seu quadradinho, exatamente. Né?
Carlos, São Paulo, diz assim: a dependência química pode ser 100% curada com terapia do Theta Healing? Pode. Pode. Pode? Pode. Como eu falei, desde que a pessoa tenha essa atitude, a gente faz essa reprogramação. Entendi. Então a pessoa não deve desistir, né? Exatamente. Na verdade, entrar na dependência que seria bom não entrar, né? Exatamente. Porque é uma fuga, né? A dependência química, ela, de uma certa forma, ela é uma fuga, né? E aí a gente trabalha nessa situação para a pessoa voltar à sua essência, voltar ao seu normal. Entendi. Mas, galera do bem, mandar um beijo para a galera do Face que está acompanhando a gente aqui. E, assim, eu estou impressionada com o tratamento do facelift, entendeu? Nós estamos falando aqui um monte, mas o facelift não está saindo da minha cabeça. Eu estou impressionada porque eu vi umas fotos aqui com ela e eu quero mostrar um pouquinho para vocês, quero dividir com vocês o antes e o depois, né? Camila, vem cá, amor da minha vida, para a gente mostrar aqui um pouquinho. Vou mostrar uma foto só, mas tem várias, tá? Que eu estou vendo aqui e comprovei. Dá uma olhadinha aqui, vê se dá. Ó, o antes e depois. Olha a marca que fala o bigode, né, chinês? Isso, exatamente. Olha esse bigode chinês aí como suavizou pra caramba. Bacana, né? Bacana, né? Doutora, vamos falar um pouquinho. Vamos fazer uma demonstração, Camila? Ela vai pegar um pouquinho nos pontos aqui da minha cabeça, só para mostrar como é que é a forma dela fazer as consultas. Enquanto isso, a gente vai falar o endereço dela para você que está interessado, que eu sei que você está interessado. Ou se está, facelift, né? Eu sei, eu também estou, vou lá. Doutora, fica à vontade aqui. A Camila vai aproximar um pouquinho. Aqui eu estou trabalhando o ponto do dinheiro, controle e a criatividade. Só para você sentir um pouquinho. Talvez você não sinta nada, ou como se fosse uma pressãozinha, assim, ó, tá vendo? Isso eu estou fazendo na sua cabeça, tá bom? Mas é essa a sensação que eu tenho. Entendi. Xandão, vem cá um pouquinho. Segura o microfone aqui para a doutora. Pega aí. Pronto, doutora, fica à vontade. Tá. Então, a gente fica mais ou menos de 3 a 4 minutos em cada ponto. E esse toque é uma forma suave. Eu não estou te pressionando a sua cabeça, certo? Não, nada. Isso. Então, nesse toque suave é que onde tem essa liberação da sinapse neural. Simples assim. Então, esse ponto da sua mão direita... Os dois pontos, tanto da mão direita quanto da esquerda, ele trabalha dinheiro, controle e criatividade. Então, dinheiro, todo ponto de vista com relação ao dinheiro, né? Ter dinheiro ou não ter dinheiro. O controle é todo aquele ponto de vista de a gente ser controlado ou ser controlador, né? De ter o controle sobre as coisas, e a criatividade, como o próprio nome diz, né, libera toda e qualquer criatividade que precisa ser trabalhada. Aí, por exemplo, eu estou aqui num toque suave na sua cabeça. Ah, mas eu não tenho ponto de vista nenhum com relação à criatividade. Então, não vai ser limpado nada, entendeu? Esse toque suave é como se você estivesse apertando uma tecla delete, como se estivesse deletando da sua mente. Mas, se não tem um ponto de vista negativo, o toque suave não vai apagar o que é bom, o que é positivo. Isso é importante frisar. Entendi. Quer dizer que esse ponto... Qualquer pessoa pode localizar, não? Depois de um curso, sim. Entendi. Quer dizer que isso aí mexe com o dinheiro? Dinheiro, controle e criatividade. Quer dizer que você está trabalhando 2 pontos ou 4 pontos? 3. Aqui são 3 pontos. 3. 3 pontos. 3 barras. Entendi. A
a gente pode fazer uma limpeza de um emocional com relação aqui. Só para você ver como é rápido, tá? Eu vou pedir para você fechar os olhos e imaginar uma situação que te incomode. Não precisa me falar nada, tá? A hora que você terminar, você me fala. Que você terminou. Estou imaginando. Pensou? Que sentimento que traz isso que você pôs nessa sua tela? Que tipo de sentimento? Isso. Não precisa me falar o que você pensou, só o sentimento. Quer que eu fale o sentimento? Isso. De tristeza, né? Tristeza. A gente fica triste com algumas atitudes. Ok. Então, eu vou pedir para você fechar os olhos, porque aqui a gente está fazendo um processo verbal e corporal, ok? E repete comigo todo esse sentimento de tristeza. Repete comigo. Todo esse sentimento de tristeza. Todo esse sentimento de tristeza. Eu destruo e descrio agora. Eu destruo e excluo agora. Agora. Now. Isso. Respira fundo. Solta. Mais uma vez. Ok. Volta para a tela, para a mesma coisa que você pensou, e vê como vem o sentimento de tristeza. Como o quê? Como vem? Se vem da mesma forma o sentimento de tristeza. Eu não consigo te dizer assim, rápido. Ele vem menor, não vem? Deve vir. É isso, num tempo bem mais amplo, você vai ver que não vem mais o sentimento. É rápido, é muito rápido. Entendi. Doutora, quem quiser o seu trabalho, quem quiser suas consultas, onde procura? Eu tenho o WhatsApp, né? Que é o 99498-6258. Tem o Facebook, que é o Cristiane Lantin, e tem o site, que é www.cristianelantin.com.br. Atendimento de segunda a sexta? Sábado também. Sábado também? Horário comercial? Isso. Só de sábado, que é até meio-dia. Então é isso, galera do bem. A doutora Cristiane Lantin atende de segunda a sábado, no telefone 99498-6258. Quem quiser, tá aí, ó. Eu recomendo o facelift, que eu vou lá. Eu quero o facelift. E depois nós vamos voltar aqui com o resultado. Não é? Sim. Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Já aprendi bastante coisa, que eu estava meio leiga nisso aqui. Aprendi muita coisa hoje com a sua orientação. E volte. Eu que agradeço o convite. Volto sim, só me chamar que eu venho. Galera do bem, não perca. Olha, todo sábado eu estou na Rede Brasil, às 12 horas, com o programa Lucimara Parisi. Me siga no Instagram, @Lucimara Parisi, e até terça, às 13 horas, aqui na demaistv.com.br. Um beijo. Tchau, doutora. Tchau, obrigada.